Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, vamos começar o nosso curso de execução civil. Qual é o propósito do curso de execução civil, pessoal? É fazer com que você entenda as minúcias, os detalhamentos que o Código de Processo Civil e algumas legislações extravagantes estabelecem para que seja possível você fazer com que seja cumprido determinado comando judicial que obrigou o réu a pagar, entregar, fazer, não fazer. Ou até mesmo para que você obrigue esse devedor que, em determinado título executivo extrajudicial, deixou de cumprir aquela obrigação que foi estipulada. Então é bom que você saiba, você que está eventualmente iniciando na área civil, você que está iniciando um processo civil, saiba que o propósito da execução civil é fazer com que sejam cumpridas as determinações contidas numa sentença que já condenou o réu a uma obrigação, novamente, de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar a quantia certa, ou ainda obrigar esse devedor que se vinculou ao credor num contrato de aluguel, por exemplo, numa transação que foi assinada por duas testemunhas, obrigá-la a cumprir esse pacto que foi, então, celebrado entre essas duas partes. Então, de um lado nós vamos ter quem? O exequente, que é o credor, de outro lado nós vamos ter o executado, que é o devedor. O propósito da execução é fazer, então, aproximar esse direito do credor para que possa o executado, pela via da execução, de forma forçada mesmo, cumprir a obrigação. Você perguntaria, escuta, e se o executado se dispõe a cumprir voluntariamente a obrigação? Não vamos falar em execução. Se houve o cumprimento voluntário da obrigação, não vamos falar em execução, porque nós iremos falar em execução somente quando não houver o cumprimento voluntário da obrigação, correto? Muito bem. Então temos aí no seu slide o conceitozinho que nós acabamos de dissecar a respeito da execução. O conceito da execução é exatamente isso, olha lá. É o ato que tem por finalidade fazer, cumprir, efetivar a obrigação que foi declarada ou numa sentença ou num título executivo extrajudicial. Correto, pessoal? Tudo bem? Então, tranquilo aí, não é? Seguindo então. Nós temos aqui, pessoal, alguns princípios que nós vamos observar para melhor entendimento dessa matéria da execução. O primeiro deles é o princípio do menor sacrifício ao executado. Você imagina, mas não acredito. Além de eu não ter o meu débito satisfeito, quando se eu propuser a execução contra o executado, eu ainda tenho que observar o menor sacrifício dele? Ora, mas eu já estou sacrificado, eu credor. E agora eu tenho que passar a mão na cabeça do executado para poder observar o menor sacrifício dele? Bem, na verdade, o que nós vamos ver? A justiça tentando fazer o balanço de energias, o balanço das forças. Então vem o artigo 620 do CPC e diz: quando, por vários meios, o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor. Como assim? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não posso penhorar os bens dele? Pode penhorar os bens dele sim. Tá. De que forma nós podemos entender, então, que veremos essa observância a esse princípio? Olha só, nós temos ali, por exemplo, no artigo 652. Muito bem. Você tem condições de me colocar aqui, Carlos? Enquadrado aqui, vamos lá. Olha lá, diz o artigo 656, parágrafo 2º do CPC, que poderá haver a substituição do bem penhorado por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Que bem penhorado seria esse? Ora, imagine, por exemplo, o dinheiro que foi penhorado da empresa do executado. Foi penhorado o faturamento da empresa do executado. Com esse faturamento da empresa do executado, o que ele faz? Investimentos, pagamento de funcionários, pagamento de impostos, cumprimento de obrigações com seus fornecedores. Então pode ser muito danoso para o executado a penhora do faturamento dessa empresa dele. Como fazer então para poder essa execução não abalar a estrutura financeira desse executado? Teria um jeito de fazer um contrabalanceamento de energias, de forças, sem destruir o direito do credor e sem afetar tanto o direito também do devedor de pagar essa dívida? Sim, então seria possível, de acordo com o artigo 656, parágrafo 2º do CPC, substituir esse dinheiro que foi penhorado, mas que é fruto do faturamento da empresa, pelo quê? Por fiança bancária ou seguro garantia judicial, correto? Então, um exemplo de observância ao princípio do menor sacrifício do executado. Nós temos aqui um julgado que vai ter bem ilustrado essa questão da possibilidade de observância do menor sacrifício do executado. Olha lá, chamado também de princípio da menor onerosidade. O que nós temos aí? Um julgado em que foi estabelecido o seguinte: olha, houve a penhora do faturamento da empresa e, neste caso, entenderam que, de acordo com o princípio da menor onerosidade, autorizar o oferecimento de quê?
de carta de fiança pelo devedor, desde que esta cubra a integralidade do débito mais 30%, que é o que diz o artigo 656, parágrafo 3º do CPC. Então está aí, ó, a possibilidade que o executado teve de garantir o seu direito ao menor sacrifício, à menor onerosidade. Esse foi um julgado do STJ, relatado aí pela ministra Nancy Andrighi, publicado aí no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de março de 2011. Ok? Está mostrando aqui a fotinha da nossa nobre ministra, Carlos? Aí, ó, aí, muito bem. Ministra Nancy Andrighi, então autorizando o oferecimento de carta de fiança. Foi necessário, pessoal, presta bem atenção, foi necessário que o executado fizesse o quê? Que o executado recorresse da decisão do juiz que não autorizou a fazer o quê? Essa substituição desse bem penhorado, correto? Então está aí a importância que tem também de, dentro da execução, o profissional do direito saber recorrer pela forma certa, pela forma correta, para que possa garantir o direito, especialmente aos princípios que são dirigidos pela execução. Porque se o juiz nega o seu direito à observância desse princípio, você como devedor, o que você vai fazer? Recorrer. Então, a todo momento, dentro da execução, é muito importante você ter o domínio das ferramentas que são dadas também pelo próprio Código de Processo Civil para o corte, para a reforma das decisões. E o mecanismo e o meio é, lógico, os recursos. Outro princípio importantíssimo, pessoal, na execução qual é? O princípio importantíssimo na execução é o princípio da efetividade, ou o princípio também chamado da utilidade da execução. Olha só, o que nós temos aí no artigo 612 do CPC? Lá fala o seguinte, resumindo o que diz o 612. A execução segue no interesse do credor. Você está vendo agora o que, pessoal? Parece que um conflito aparente de normas, né? De um lado, você viu que a execução segue no interesse do credor, agora aqui. De outro lado, agora atrás, nós vimos que a execução tem que observar o princípio do menor sacrifício do executado. Ué, mas que história é essa? Se aqui eu tenho a máxima utilidade, o exato adimplemento pró-credor, de outro lado eu tenho uma observância pró-devedor. Como é que eu faço então, num caso concreto, para decidir se eu substituo aquele bem penhorado, se eu não substituo aquele penhorado, se eu permito que seja feita a penhora de um bem, se eu permito que não seja feita a penhora de um bem, como juiz, como magistrado? Ora, nesse caso, pessoal, o que nós vamos ver? Observado a Constituição Federal. A Constituição Federal nos dá também alguns princípios, em cima dos quais as leis federais todas devem se curvar. Como assim? Ora, nós não temos o princípio da razoabilidade, que é estabelecido pela Constituição Federal? O que é ser razoável? O princípio da justiça, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, são princípios que o juiz irá se utilizar para que possa observar se num caso ou em outro, dá efetividade para a execução no sentido de garantir o direito do credor, ou se, sem ferir o direito do credor, na verdade, protege o princípio da menor onerosidade para o executado, ou seja, de acordo com o caso concreto, é que será julgado. Tá, professor, mas e aí, se de acordo com o caso concreto, eu entender que o juiz não atendeu os interesses do meu cliente, eu como advogado. Eu, no meu ponto de vista, ele feriu o princípio do menor sacrifício do executado. O que eu faço? Recorra. Daí porque é importantíssimo você saber interpor o recurso correto, na hora correta, contra a decisão do juiz que eventualmente não autorizou a substituição de um bem penhorado por uma garantia, uma carta de fiança oferecida pelo devedor. O recurso, naturalmente, seria o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória dentro da execução, correto? Então, esse princípio da efetividade, o que diz? Olha, se a execução segue no interesse do credor, seria possível nós imaginarmos, por exemplo, a penhora de salário do devedor? Sim, peraí. Penhora de salário do devedor? Não, isso afeta o princípio da menor onerosidade do executado. Não pode penhorar o salário do devedor, afinal de contas é com esse dinheiro que ele paga as contas dele, que ele paga o arroz, o feijão, que ele coloca na mesa para a mulher, para a esposa e para ele. Não é possível penhorar o salário. Se você pensar bem, com o salário do indivíduo, não é o que ele paga as contas dele? E essas contas não são justamente que muitas vezes ele deixa de pagar, frustrando o pagamento para o credor, e o credor se vê de mão abanando, sem condições de receber o crédito, em razão justamente do prejuízo que o devedor deu para ele? Ora, se o devedor paga as suas dívidas com o salário que ele ganha, como pensar que esse salário seria impenhorável, pelo menos na integralidade dele? Será que ele não teria reservado uma parte desse salário? E essa parte que é reservada, que sobra, é justamente a parte que ele faz para comprar o sapato dele, para comprar o notebook dele,
a roupa que ele veste, o alimento do qual ele serve para poder sobreviver. Então, se você pensar bem, é do salário que sai a verba necessária para pagamento das despesas ordinárias desse executado. Então, com base nesse pensamento, pessoal, é justamente que o STJ, nesse julgamento do recurso especial número 1059781, ok? Então, observe aqui, ó, nesse julgamento,